Vamos fazer a nossa prece, né? Para a gente começar a nossa reunião hoje. Então vamos acerenar os nossos corações, agradecer a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, agradecer a Jesus, esse nosso irmão, nosso mestre, nosso amigo em todas as horas, agradecer aos amigos do plano espiritual, aos benfeitores que auxiliam esta casa, aqueles que amparam e coordenam do plano espiritual esta tarefa, aos nossos mentores, aqueles que nos inspiram, que nos auxiliam constantemente, por mais esta oportunidade em que aqui nos reunimos, em nome do Cristo, para dentro das nossas possibilidades, refletirmos a respeito da mensagem de Jesus a libertar o nosso espírito. Que sejamos dignos, Senhor, de realizarmos as melhores considerações que buscam auxiliar o espírito. Que a tua misericórdia possa envolver aqueles companheiros que neste momento passam por dificuldades, por dores, por sofrimentos de toda sorte. Igualmente, que os bons espíritos possam amparar e inspirar aqueles que se encontram nos cargos de governança, que têm a possibilidade transitória do poder, que possam pensar no coletivo antes da individualidade, que possam resolver pelo coletivo ante os interesses pessoais. Enfim, Jesus, que cada um de nós possa se conscientizar da transformação íntima de que necessita, a fim de alcançar, na estrada evolutiva, dias melhores para o espírito. Sê com todos nós, Mestre querido, pois temos a certeza que nós muito precisamos de Ti ao nosso lado nessa caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Da paz para todo mundo, né? O pessoal que está chegando aí pela primeira vez, seja bem-vinda, viu? Para participar conosco. O estudo é participativo, né? A gente só dá o pontapé inicial nas nossas reflexões. Lembrando que a gente está trabalhando um texto aí já há 5 semanas. Estamos na sexta, né? Estamos aí já caminhando para o finalzinho desse texto, tá? Então, se tiver alguma dúvida naquilo que a gente vai considerar, fiquem à vontade para a gente esclarecer, fiquem à vontade para contribuir. Pessoal no salão, a gente apenas pede que, se for falar, aciona aí a Cristina. Você que está com o microfone hoje, né, Cris? Cristina, falar no microfone, porque a gente está transmitindo para uma sala virtual, e aí o pessoal da sala virtual escuta a gente também. Se o pessoal da sala virtual quiser participar, avisa o nosso amigo Wilson aí que ele reporta aqui para nós, tá? Nós vamos fazer a nossa leitura. Nós estamos trabalhando o texto da tentação no deserto. Então, essa tentação no deserto, estamos pressupondo a tentação com Jesus, né? Já falamos sobre isso em relação ao texto. O texto, ele está no capítulo 4 de Mateus, no capítulo 4 de Lucas e no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Então, Mateus e Lucas, um texto mais extenso, tem 11 versículos. Marcos, um texto pequenininho, trecho de 2 versículos só, tá? Nós vamos fazer a nossa leitura, que é o nosso propósito desde a terceira semana, que é a nossa leitura a partir do Evangelho de Mateus, que é o que a gente está seguindo. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos de 1 até o 11. O texto diz assim para a gente: Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por 40 dias e 40 noites esteve jejuando. Depois teve fome. Então, aproximando-se o tentador, disse-lhe: Se és filho de Deus,
manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se és filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo, agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo com o seu esplendor, e disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Aí Jesus lhe disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e a ele só prestarás culto. Com isso, o diabo o deixou. E os anjos de Deus se aproximaram e puseram-se a servi-lo. Então, esse é o texto que a gente está trabalhando ao longo dessas semanas. Já falamos, né, bastante do sentido desse deserto, já falamos do sentido alegórico do próprio texto para a gente, já levantamos aqui como possibilidade que a única testemunha do fato é o próprio Jesus, porque quem relata foi escolhido muito tempo depois de Jesus, então não presenciou. Lucas, que relata esse texto no evangelho dele, não caminhou com Jesus, ouviu os relatos a partir de Maria de Nazaré, e Marcos, quando caminhou, foi muito mais à frente, assim como Mateus, e também escreve a partir das memórias de Pedro. Né? Então, é um relato, para nós, de certa forma, inédito dentro do contexto de evangelho que a gente habitualmente vem trabalhando, a gente vem estudando. Consideramos os propósitos numéricos que tem na passagem. Então, tem 40 dias no deserto, a gente fez as conexões lá com o Antigo Testamento, como é de costume do povo judeu, e reportamos principalmente o processo da travessia, da transformação que esse povo vai sofrer, ou pela qual eles vão passar, que são os 40 anos no deserto, saindo do jugo da escravidão no Egito e partindo em direção à terra prometida. Falamos do aspecto do 3, né? O simbolismo ou a simbologia que o 3 carrega. Então, são 3 tentações. Então, tanto o 40 quanto o 3 aqui, eles têm um sentido de ciclo, um sentido de transformação. E o conjunto da obra vai trazer para a gente também esse sentido de transformação. Abordamos a primeira tentação, né? A primeira provação de Jesus ali naquele momento. Abordamos ela com o propósito das questões materiais, que a gente viu aqui, que eu trouxe para vocês na semana retrasada, falando sobre esses gozos materiais imediatos, né? E Jesus dá essa resposta que nem só de pão vive o homem, né? Então, reportamos muito isso aqui, lembramos que nós temos o que temos por empréstimo, né? Temos o que temos por empréstimo, não é nosso. Então, o que a gente tem está emprestado. Quem concedeu o empréstimo foi o Criador. Então, a gente precisa estar atento e vigilante com o que a gente vai fazer com o empréstimo que a gente tem, né? Abordamos isso quando falamos da questão desses gozos materiais. Na semana passada, abordamos a segunda tentação, ou a segunda provação de Jesus no deserto, onde ele é levado ao pináculo do templo, o ponto mais alto lá do templo em Jerusalém.
e aí é tentado ou é provado a se atirar para ser resgatado ou amparado pelos seus anjos. E Jesus reporta que não se deve tentar o Senhor, né? A resposta dele é: não tentarás ao Senhor teu Deus. É Jeová, exatamente. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Que, como a nossa irmã mencionou, lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, para onde a gente apontou, é exatamente Javé ou Jeová, como é descrito. Então a gente abordou, fez essas abordagens considerando essas duas tentações. Hoje nós vamos para a terceira. Lembra que eu mencionei para vocês, pessoal? Se for possível, a gente vai trabalhar uma a cada dia, porque a gente deixa o último dia para fazer um fechamento geral, uma explanação geral. Na terceira tentação, esse mesmo diabo vai propor a Jesus levá-lo a um monte muito alto e oferecer a ele todos os reinos da terra. Então aqui é evidente que se trata, mais uma vez, de figura de linguagem. Que monte vocês conhecem fisicamente no mundo aonde você consegue ver todos os reinos da terra? Não existe, né? Então nós estamos falando de um processo figurativo. Pois não, minha amiga? Ô, Toninho, aí você falando aí dos reinos, ele oferecendo os reinos, né? Isso. Para Jesus, ele é o, como se diz, é o dono dos reinos todos. Exatamente. É como aí, se ele tivesse a posse. né? Aí está oferecendo a ele É o, aquilo que ele construiu, que Jesus próprio construiu. é o sentido. E observa, é interessante, mas é interessante a pergunta que você está fazendo, porque quando a gente olha a narrativa, Jesus não contestou. Observa que Jesus não contestou. Jesus não contesta aquilo que está acontecendo na tentação ou provação. Ele não contesta isso. Ele não está contestando. Ele deixa que aconteça. Porque o objetivo é para aprendizado nosso. Ele não vai fazer contestação. O diabo está falando que oferece todos os reinos, mas oferece como? Quer dizer que a posse é dele? Não é? Por isso que a gente está trabalhando como figura de linguagem. A gente está. A Josi quer falar, Cristina. A gente está retirando o propósito de reflexão da letra, né? Tirando o espírito da letra. Pois não, minha amiga. Não, é só que. Boa noite, né, gente, todo mundo. Que é interessante de você falar. É figura de linguagem, a gente sabe que Jesus usou, né, dessa fala, dessa história que ele trouxe, para poder chamar a atenção para a gente daquilo que nós iríamos ter muito. Sim. Né? Todos nós somos tentados diariamente, o tempo todo. E aí eu achei tão interessante na hora que você estava falando aí, também na leitura, Toninho, de falar assim, subiu no alto e falou, olha, eu te dou todos esses reinos. Traz isso para o nosso coração. Olha, tudo isso aqui, esse mundo material todo te pertence. Eu vou falar uma coisa que não é criticando, mas é uma fala que a gente sempre ouve, né? Eu sou filho do dono do mundo. Tudo isso aqui me pertence. Uhum. Eu posso usufruir de tudo isso. Isso tudo é meu. E eu tenho que ter luxos, eu tenho que ter isso, porque eu sou filha do dono do mundo. E aí você pega por essa parábola e fala nele. Mas eu estou aqui não para ter tudo, mas para ser tudo, para ser o melhor do que eu puder ser, com o auxílio de tudo que está aqui. Uhum. Você falou e agora eu estava lendo aqui, né, que hoje eu estou pelo celular, porque essa letrinha aí hoje está todo quebrado. Mas, enfim,
Aí eu estava lendo aqui pensando, falei, gente, chamando para a gente. Aquele dia que a gente estava conversando até, né, Tony, falando, o material é necessário para a gente. Sim. Estamos no mundo material, o nosso corpo necessita do material que está aqui, porque senão a gente não toma banho, a gente não se alimenta, não se desloca. Acredito até que se Paulo tivesse hoje aqui, ele não iria caminhar, talvez ele iria pegar aí um ônibus, um táxi, um Uber, né, para ir em certos lugares, porque assim, a gente sabe que a tecnologia tudo veio para nos auxiliar. Mas aí eu fiquei pensando nisso. O mundo está aí, te oferece milhões de coisas, mas para o seu progresso. Só que também, do mesmo forma que ele te oferece, que é para o seu auxílio, para você crescer, seja profissionalmente, do que for, mas também ele vai te oferecer as oportunidades de você falar, não, eu não preciso disso, não, eu não quero isso. Como Jesus falou aqui, né? Quer dizer, eu te dou todos os reinos. Não preciso desses reinos. Uhum. Como você falou, ele não negou, ele falou que não, como assim? Eu já sou dono deles? Não, eu não preciso. Quer dizer, ele era dono dos reinos e ele mesmo assim falou, não, eu não preciso deles. Então, mostrando para a gente que muitas vezes a gente tem tudo à nossa mão, mas o que realmente é necessário para a gente? Era isso que eu queria falar. Só um comentário, só antes que eu né, assim, para não perder a linha do raciocínio, Cristina, um comentário, Josi, que nessa terceira tentação, né, ou terceira provação que vai acontecer, Jesus, não é que ele dispensa porque não precisa, é porque o diabo colocou uma condição. E a condição é se você prostrar. Eu te dou tudo se você prostrar. E Jesus fala, não, peraí. Só tem um que qualquer um deve temer. Temer no sentido de adorar, que é Deus. Só tem um. E isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 3, que a gente tem que observar, né? Então, quando há esta oferta, a analogia que a gente vai fazer para essa terceira tentação é a condição da riqueza e do poder subindo a cabeça de qualquer um de nós. Sim, exatamente. Por isso que o importante não é o que você tem, é o que você é. Dentro do aspecto material, que é o nosso parâmetro natural, se você tem as condições de cuidar do seu corpo e não cuida, no olhar espiritual, você está cometendo um autoextermínio. Porque o seu corpo te foi emprestado com um propósito. Você tem um objetivo para ele. Se você conquista materialmente aqueles bens, aquelas necessidades de que dispõe e faz dela um uso equivocado, aí é que você está cometendo um equívoco diante da lei. O problema não é você ter as condições e os bens materiais. O problema é quando os bens materiais te têm. É quando a mão está invertida. É quando você entra em desequilíbrio pelo estado de invigilância no qual incorreu, e aí os bens materiais é que tomam posse de você. Aí você vive pelos bens materiais. A sua realidade é só a realidade material. Você se torna um materialista. Quando na realidade a nossa vivência material é totalmente temporária. Todos nós aqui vamos desencarnar. Nós vamos perder esse corpo material. Mas a essência que é o nosso espírito, esse vai continuar vivo. Isso é uma realidade para a gente. A gente acredite ou não. Não se trata de crença. O problema não é acreditar que isso vai acontecer. O problema é entender como vai acontecer o processo. É isso que tem que nos chamar a atenção. Porque aí vai nos chamar a atenção para o aspecto da vigilância. Não é o próprio Jesus que já nos disse, você quer angariar riquezas? Você quer angariar um tesouro? Faça isso no teu coração, porque aonde tiver o teu coração,
aí vai estar o seu tesouro. O que que todo mundo vai levar daqui, da presente reencarnação em que está? As boas obras que construiu e o logos que adquiriu, o conhecimento. O conhecimento que nós adquirimos, parafraseando minha amiga Jussara, é patrimônio inalienável do nosso espírito. Ninguém te toma. Agora, as questões materiais que estão envolvidas com você, isso aí você perde a qualquer instante, não é seu. Você é só usufrutuário. Você tem só o direito de usar. A posse que você acha que tem é temporária. É só enquanto você está experienciando na matéria. A hora que acabou a sua necessidade, o seu instante, o seu momento, pelas condições que for, acabou. Lembra daquela frase dos antigos, né? Caixão não tem gaveta. Vou amealhar fortuna para quê? Para fazer o quê? Então, o cuidado são os excessos. É quando a gente perde o controle e o material nos toma. É onde a gente vai ver na figura do avarento, aquele que quer conquistar riqueza e não faz nada com ela. Adquiriu aquela fortuna toda. O que ele faz com a fortuna? Está lá guardado embaixo do colchão, no cofre do banco, na aplicação bancária. Não faz nada, não auxilia ninguém, não constrói nada com isso. É só para si. Se a gente entra nesse parâmetro, a riqueza tomou conta da gente. O bem material tomou conta de você. Sim, é isso que eu estou falando. Eu dei só um exemplo, mas ele amealhou aquela riqueza toda. Fez o que com ela? Eu não gosto muito de usar exemplos pessoais, mas vou fazer um relato para vocês que de vez em quando eu brinco lá em casa com as meninas, né? De vez em quando, muito raramente, eu falo assim, a Mega Sena está acumulada, vamos fazer um joguinho? Que hoje tem a facilidade de você fazer isso via internet, você não precisa se deslocar, ir na casa lotérica e tal. Vamos fazer um joguinho. Mas vamos pensar antes o que a gente vai fazer, porque vai que a gente tem a falta de sorte de ganhar. O que eu vou fazer com isso tudo? Teve o último concurso que eu me aventurei, foi esse que saiu agora lá para Porto Alegre, estava acumulado, acho que foi esse final de semana, estava acumulado 100 milhões de reais. Eu falei assim, gente, o que eu vou fazer? A gente não tem nem noção, né, José? O que é essa quantidade de dinheiro? O que eu vou fazer com 100 milhões de reais se eu ganhar 100 milhões de reais? Aí a gente foi projetando, fomos brincando lá, projetando um monte de coisa. Vamos tentar organizar uma outra sede para o abrigo não depender aqui de prefeitura, vai para um lugar que não vai ter problema de ser desabrigado. Vamos pensar em ajudar não sei quem, ajudar não sei, ajudar. São as coisas que a riqueza pode nos cativar e falar assim, peraí, deixa eu tomar conta de você. É os cuidados que a gente tem que ter. Porque nós estamos imersos nas questões materiais, né? Mas a gente não pode se deixar dominar pelas questões materiais, porque elas são transitórias. A condição econômica que eu tenho é transitória. Eu posso perder tudo amanhã. Posso perder minha casa amanhã, meu carro amanhã, o recurso econômico que eu tenho amanhã. E aí? Eu vou perder a minha fé em Deus amanhã? Lembra que eu mencionei semana passada? Fazendo uma alusão lá ao ensinamento de Jó, no livro de Jó? Fala, Cristina, minha amiga. Você queria falar? Cadê o microfone? Fala aí, minha amiga. Não é porque você demorou Pensou de me mil e uma conceder, coisas. não. É porque a gente já estava no outro patamar aqui. Só lembrando, você tem razão. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Isso. O complicador foi aí mesmo. É. Porque
ele tenta seduzir Jesus, né? Olha, todos os reinos do mundo eu te darei com o seu resplendor. E aí a Rita tem razão, né? Falar isso para o co-criador da terra. Ou seja, eu vou usar uma gíria bem popular, é sem noção demais. Sem noção demais. Eita, sem noção. Virar para o co-criador da terra e falar que vou te oferecer... Se você aqui, se prostrar e me adorar. Noção. Mas quando ele falou se você... Aí ele mostrou o que estava por trás. O que estava por trás era outra coisa. Eu quero você... meu servo, Sim. Eu quero que você me obedeça, Eu quero você aos meus pés. Num contraponto também ao que você dizia, eu me recordei da lembrança que Jussara nos fez semana passada sobre a administração, né? Sim, a administração dos bens. Tem um contraponto aí, tem o avarento e tem o gastador. Tem. Né? E às vezes a gente se perde nos empréstimos, nas dívidas, nas dificuldades que nós criamos. Isso também é um problema. Com certeza. Né? É um problema porque ela tem razão nos lembrar isso. Emmanuel tem várias páginas, né? No livro da Esperança, Emmanuel e Chico, ele tem várias páginas sobre o uso do dinheiro e ele fala da administração dos recursos materiais, que nós temos obrigação de aprender a administrar. Sim. E eu vou falar para vocês, eu acho esse um dos aprendizados no campo da materialidade, um dos mais difíceis. Porque vem e vai, né? Chega e vai embora. Sim. E muitas vezes vai embora porque a gente não sabe administrar. E aí a gente vê uma galera, uma turma, que sempre tem. E às vezes é criticado, mas eu fico pensando, eu presto muita atenção nessa turma que sempre tem. Eu penso assim, ninguém sempre tem à toa. Tem gente que é rico sempre, e só vai multiplicando. Dá uma olhadinha lá, se for possível, né? Já que você está tão preocupado em julgar aquela pessoa, vai lá e dá uma olhadinha como ela administra os bens dela. Normalmente ela sabe administrar. Agora, se ela usa para o bem ou se mal, isso aí é de livre-arbítrio, a gente não, né, não cabe ninguém a julgar. Mas ela costuma saber administrar, independente da utilidade que dá. Sim. Então, essa parte aí dele oferecer isso tudo para um co-criador, né? Para quem recebeu da mão de Deus a matéria-prima vital, né, o plasma divino ali, manipulou aquela matéria primitiva para formar o planeta, porque foi isso que Jesus fez, né? Não sozinho, claro, né, Ju? Mas ele foi o responsável por isso. E eu fico pensando também, é claro que isso tudo é figurado, Sim. Mas mesmo na figuração, veja o que é um espírito puro, gente, nós vamos chegar lá. Eu sei que está longe, porque até nisso aí está difícil, viu? É muito difícil chegar rápido nisso. Mas um cara que cocriou a Terra, ele é o tutor de todos nós, ele administra todo o processo e ele se comporta como um filho de Deus, como nós, que só usufrui e tem que devolver. Sim. A atitude de Jesus é a do usufruto. O tempo todo Jesus se comporta como alguém que sabe exatamente que nada nos pertence, nem a ele. Tudo pertence a Deus. O comportamento do Cristo é um comportamento absolutamente despreendido de alguém que sabe que tudo vem de Deus. Sim. E tudo pode voltar para ele, se ele assim achar conveniente para nós, né? É o conhecimento, né, Cristina? Então, assim, quando você tem o conhecimento, isso facilita substancialmente o comportamento que você vai adotar. É evidente que aí você tem o livre-arbítrio para usar para o bem ou para o mal. Mas a escolha é sua. E as consequências também vão ser suas, né? Então, tem um propósito, tem um objetivo, né? Fala, Elmo. Quando a nossa irmã Cristina disse aqui a respeito de essas pessoas que têm, que muitas vezes nós julgamos, né? E julgamos errado, né? E
Então, tem esse lado dessas pessoas que conquistam patrimônio trabalhando e multiplicando aquilo que tem, trabalhando com seriedade, né? Mas existe um outro lado da moeda aí também. Tem muitos que têm, mas de forma ilícita. E tem muito, viu, Cristina? Minha irmã? Sim. Tem muita gente que tem de forma ilícita. Agora, trazendo para nós, tem uma coisa muito importante, é que nós precisamos administrar, porque o dinheiro, tem um ditado popular que diz que o dinheiro não aceita desaforo, e não aceita mesmo, gente. É porque nós precisamos de aprender a dar valor nos valores pequenos. Tem um outro ditado popular que diz que de grão em grão a galinha enche o papo. E é dessa forma mesmo, sabe? Eu tive um professor de economia que certa vez ele disse assim, falou, olha, é mais difícil, é mais fácil, vocês têm que aprender a economizar, porque ganhar de uma forma ou de outra, todo mundo vai ganhar, pouco ou muito, mas fazer economia, fazer uma poupança, é mais importante do que ganhar. Ganhar de todo jeito, você vai trabalhar e vai ganhar. Agora, fazer economia, poucos que sabem fazer, no sentido de pegar esse pouquinho e pouco, fazer uma poupança, né? Depois comprar alguma coisa com ele, pensar a médio e longo prazo para você comprar uma coisa e pagar. Vamos colocar uma coisa comum. Hoje quase que não tem, mas há tempos atrás a gente comprava um lote, ia lá, dava uma entrada, nem entrada eles não exigiam. Você comprava um lote, fazia um carnezinho, você ia pagando mês a mês, ficava anos pagando. Eu tenho um colega que fez isso, né? Então, a gente precisa de aprender a dar valor nos valores pequenos. É igual, por exemplo, se comentou aqui, a questão que, por exemplo, as pessoas se complicam, né? Foi o que a Jussara comentou, de saber administrar. As pessoas se complicam muito. Você tem um cartão de crédito e sai comprando. Depois vira uma bola de neve. Por exemplo, você nunca paga um valor mínimo do cartão. As pessoas não têm noção dos juros que está embutido ali. E o valor que é. É um assalto, é tipo um absurdo. Empresta dinheiro aí, como é que chama? É o agiota. É um juros absurdo. Né? Sim. Então, você pensar a curto, médio e longo prazo, para você conquistar alguma coisa, é muito importante. E dar valor nos valores pequenos, né? Porque eles fazem um valor grande depois. Vou deixar uma sugestão para vocês de reflexão, que a gente está falando sobre esse aspecto, né, do materialismo, principalmente do ponto de vista financeiro, econômico, do dinheiro. Os bens são transitórios para nós. Já conseguimos enxergar isso, certo? Certo. O dinheiro é neutro. Conseguimos entender isso? O dinheiro é neutro. Ele é só um meio. E ele é um meio de troca. Ele é um meio tanto para mim receber quanto para mim gastar. Então o problema não é o dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema está no conhecimento que eu tenho para saber o que eu vou fazer com o dinheiro. E quanto mais conhecimento eu tenho sobre esse leque de observações, o que eu estou fazendo aqui? Quem que sou eu? Entender que isso aqui é uma transitoriedade. O que é importante? Quais são as ações importantes para mim fazer? E o que eu vou deixar quando eu sair daqui? É isso que vai nos permitir, talvez, com muita consciência, administrar melhor ou pior aquilo que é neutro para mim. É só uma ideia para a gente pensar. Tá? Tem pergunta aí, Wilson? Pergunta, Wilson. É a Juliana Rodrigues. Ela quer saber se uma pessoa que nasceu em 92 pode ser a reencarnação de uma que morreu em 2002. Se ela nasceu em 92, se ela pode ser uma reencarnação de quem morreu em 2002? Eu acho que aí as datas talvez estejam invertidas, né? Uma pessoa... Tá, então tá. O Cláudio está comentando, você viu lá a pergunta, né? O Cláudio está comentando aqui, talvez não sei, né? A pessoa chama como? Juliana?
Juliana, primeiro que para reencarnar, o espírito tem que ter desencarnado. Primeira orientação básica sobre a reencarnação. Então, para estar aqui, de novo, que a reencarnação é isso, esse espírito que anima um corpo novamente, ele já desencarnou anteriormente. Ele já desencarnou milhares de vezes. Né? A gente fica imaginando que é só uma oportunidade ou duas e agora a gente vai resolver tudo. Não, já passou por N outras experiências. Se ele desencarnou antes e está reencarnando agora, o espírito, Juliana, é o mesmo. A personalidade que esse espírito está exercendo é que é diferente. O que é a personalidade? É a Jussara de hoje, a Cristina de hoje, o Toninho de hoje, que ontem, lá no meu passado, na reencarnação anterior, era a Maria, a Joana, o Pedro. Ok? Não sei se eu consegui. Ou não, né? Pode o Toninho ter sido a Maria antes, pode a Jussara ter sido o José antes também. Nós vamos nos desenvolver enquanto espíritos imortais que nós somos, experimentando tudo o que nos for necessário nas duas polaridades, tanto masculina quanto feminina. E é o conjunto, a soma dessas experiências é que vai nos tornar um espírito cada vez mais perfeito, cada vez mais puro, cada vez mais distante dessa necessidade de passar por reencarnações. Sim, cadê o microfone? E quando a pessoa não veio para ter, mas para dar, como é que funciona isso? Quando a pessoa não veio para ter o quê? Dinheiro. Sim. Porque tem vezes que você ganha, mas você não faz questão de guardar. Ok. Você quer ajudar para aqueles que estão ao seu redor. No caso, por exemplo, parente, no caso. Ok. Eu vou dando um exemplo assim. Você trabalha, mas você não acha necessidade de guardar. Eu entendi. E aí? Entendi. Como é que eu vou explicar? Como é que funciona nesse caso? A primeira coisa que eu vou te dizer é: quem sou eu para entender o que está acontecendo com esse espírito? Quem sou eu? Eu não sou absolutamente ninguém. Sabe por quê? A gente fazer juízo de valor, por que o outro age deste ou daquele jeito, é a gente querer entender a realidade espiritual dele. Eu não conheço. Eu não sei por que hoje, na presente reencarnação, ele não se importa com as questões do ganho e só oferece, por mais que ele ganhe bem ou que ele ganhe muito. Ok? O que a gente deve se ater é: o que é o melhor que eu estou fazendo? Se o melhor que eu estou fazendo é ganhar muito e doar tudo, ótimo. Se é o melhor para mim, ótimo. Se eu entendo que o melhor que eu estou fazendo é ganhar o que eu ganho, administrar o que eu administro, guarda uma parte, dou a outra, faz isso. É a minha decisão. Não tem como eu fazer juízo de valor sobre nenhuma situação de espírito nenhum. A gente não conhece a trajetória espiritual. O que a gente está vendo naquele espírito é só o recorte da situação que eu enxergo. E o recorte da situação que eu vejo é agora. Por que eu estou te dizendo isso como resposta? Porque é arriscado alguém virar e falar assim: esse aí está só entregando porque lá no passado ele já tomou muito dos outros. Quem sou eu para dizer isso? Eu não tenho a menor capacidade de fazer esse tipo de análise, de avaliação. E não só eu. Te digo que a imensa maioria dos espíritos que estão reencarnados na Terra. Só um espírito crístico é que pode olhar uma condição do espírito desse e falar assim: a trajetória desse espírito aqui, ele já conseguiu fazer isso, isso e isso, mas ele também não vai te mencionar por que ele acha isso. Ele só consegue ver. Então a gente não precisa se preocupar com isso. Isso não é o que deve nos ocupar. Nem o tempo, nem a mente. A gente deve se ocupar de o que a gente pode fazer de melhor aonde a gente está,
no momento que a gente está, na situação em que a gente se encontra. Porque se a gente fizer o nosso melhor, a nossa consciência não nos cobra. Se eu não fizer o melhor que eu podia, a nossa consciência vai nos cobrar. Tudo bem? Ok? Não respondi o que você queria, não, mas é o que eu posso te responder. Diga, Josi. Então, minha dúvida aqui agora, eu quero colocar um ponto aqui em relação a esse prostrado me adorarás. Ok. Quer dizer, né, Jesus está mostrando aqui que você se prostrando diante de tudo aquilo que não seja Deus para adorá-lo, ou seja, eu tenho que adorar somente Deus. Isso. Eu fiquei na dúvida assim, prostrado é você parado, é você quieto. A mensagem do Cristo não é para você ficar quieto, é para você se movimentar. Não sei se eu estou viajando muito, mas aqui a gente pode pensar assim que o Cristo deixou essa. Quando você se prostra diante daquilo que não é Deus, você não se movimenta, você se estaciona, quer dizer, na questão, por exemplo, a gente está falando muito do dinheiro. Eu não vou ter a condição eu vou me prostrar diante do dinheiro, então dele eu vou fazer mau uso. Já quando ele fala adorará somente a Deus, eu olho para o meu lado espiritual, para Deus, eu não vou ficar prostrada, eu vou me movimentar. E aí eu acho que assim, não sei, era uma coisa assim que eu pensei assim, nessa lição que vai trazer para a gente esse versículo aqui. Tá. Vamos pegar primeiro o que é o escrito, para a gente refletir sobre ele. O escrito há uma condição, a condição é dupla. Percebemos isso? A condição que o diabo coloca para Jesus é, se prostrado, me adorar. Então não é só prostrar e nem só adorar. É prostrado, adorando. Ok? Então ele deixa uma condição dupla, clara, e Jesus responde de maneira objetiva. Adoração é só para Deus. Mateus, se não me falhar a memória, depois o Sara pode abrir, ou algum de vocês pode abrir, acho que está no capítulo 22. Que vão perguntar para Jesus, está tendo uma discussão entre lá saduceus, fariseus. Jesus fez calar os saduceus, então os fariseus vão se reunir em grupo e vai apresentar um questionamento para Jesus sobre o maior mandamento. E Jesus responde para eles assim, amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Este é o principal mandamento de todos. E um outro semelhante a este é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Está no capítulo 22, não é? Isso. Então Jesus deixa claro que nessas duas instruções estão encerradas todas as leis e todo o mandamento. Então nossa primeira obrigação é amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o único que te concedeu tudo o que você tem por empréstimo. O próximo é a ferramenta que está à sua disposição, é o seu material didático para você fazer a sua jornada. Então, o seu objetivo é amar Ele. Lembra que eu mencionei que o dinheiro é neutro? O dinheiro é neutro. Então, não é para a gente se ocupar, é para a gente ter conhecimento, administrar, fazer o nosso melhor. Esse é o propósito. Quando a gente lê, dentro desse trabalho alegórico que a gente está fazendo, dessa terceira tentação aqui, Jesus aguarda o diabo colocar as condições. Ele não refuta, não questiona a condição. Ele ouve. A riqueza e o poder vão te apresentar condições. Só quem é rico sabe o que é ser rico. Só quem tem poder de decisão é que sabe o que é ter poder de decisão. Quem não tem capacidade nem argumentativa para estar lá falando o outro não fez isso, por isso, por isso, por isso. Você conhece, você sabe o que é ter? Você sabe alguém aqui sabe o que é ter um poder de uma caneta que vai mudar a vida de uma sociedade inteira?
Nós não sabemos. Então a gente não tem essa noção. Alguém aqui tem riqueza suficiente, e aí pode ser que alguém tenha. Alguém aqui tem riqueza suficiente que, se fizer um aporte de doação numa instituição, vai mudar um bairro inteiro? Ainda não, né, Duda? Ainda não. Mas quando a gente tiver, a gente vai ter noção do que é isso. O que é ter 100 milhões de reais? Entendemos isso? E quando a gente não tem, a gente não consegue fazer um juízo de valor, uma ideia do outro que tem. Então a gente não sabe o tamanho da tentação que é ter o poder de uma caneta que vai mudar vidas, ou ter 100 milhões no banco que pode igualmente fazer uma mudança drástica em muita coisa. A gente não tem essa noção. Porque a gente não tem, pelo menos nós que estamos aqui agora presentes. Né? Não sei o pessoal de casa. Vai que alguém em casa tem 100 milhões e está acompanhando a gente. Aí ele consegue responder o que é ter isso. Né? Então é tentador. É tentador você ter esse recurso todo ou ter esse poder todo. Jesus aguardou as instruções da tentação. Mas é evidente, dentro do conhecimento que nós já temos desse espírito, ele não vai se deixar tentar. Então ele está dando para a gente um exemplo. E o exemplo qual é? É você ter isso, mas não pertencer a isso. Você ter o poder, mas não pertencer ao poder. Não é ter cargos, né, Jussara? É ter encargos. Você está na posição, mas não faz da posição uma condição de autoritarismo. Porque você vai ser cobrado por isso, diante da lei. É ter o recurso e não ser dominado pelo recurso. Fazer do recurso o melhor uso que você puder fazer dele. Porque tentado, para você ser autoridade, quando você tem o poder, você vai ser. Você vai ser tentado. Pode ter certeza disso. Tentado para você fazer os melhores gozos possíveis. Quando você tem um recurso econômico, você vai ser tentado. Você pode ter certeza que você vai ser tentado. Eu tenho recurso, eu posso ir ali comprar isso, comprar aquilo. Isso não é o problema. Só que dentro da tentação, você vai trazer outros desequilíbrios. Então, a mensagem que a gente pode inicialmente extrair dessa tentação é: qual é a vigilância que eu tenho diante, seja da riqueza ou do poder que eu tenho? Fala, amigo. Não deixei vocês falar, né? Falei bastante. Eu tenho que falar rápido porque a Jussara está na minha frente na fila aqui ainda. Vixe, Maria, vamos lá. Eu não recordo muito bem das palavras da Josi, não, mas num dicionário aqui meia boca da internet, um dos sentidos da palavra prostrar é ser dominado por alguém ou dominar outra pessoa, submeter, subjugar. Então, naquele contexto de você se entregar a Deus realmente, né? Sim. Não somente no questão de ser abatido fisicamente, mas de se entregar em espírito àquela adoração a Deus, né? Essa adoração, ela tem que ser objetiva. É porque falou que a questão de adorar a Deus exige alguma coisa mais viva, né? Essa questão da prostrar aqui O que você falou, Josi? Eu já não lembro mais. Vou passar para a Josi novamente. Não, eu só quis falar o seguinte, que diante aqui, eu falei prostrado, igual o Toninho falou. Ele falou, se prostrado, meu Deus, fica aqui, seja dominado por mim. E com Jesus, com Deus não. É para a gente adorar, mas Deus não domina, não é para ele poder dominar, é para a gente adorar ele acima de todas as coisas. Foi o que o Toninho acabou de colocar. Então, foi isso justamente que eu falei também. É porque a gente pode se ficar prostrado também diante de Deus, se entregar a Ele, se anular a nossa vontade perante a Ele, né? De se entregar a Ele. A adoração a Deus é uma adoração com ação. Você adora a Deus construindo obras. Não é a adoração aquela de ficar inativo, ficar na inércia. Do ermitão lá. Eu vou lá para o alto da montanha, eu não vou conviver com ninguém porque eu não erro diante da lei. Mas também não caminha, não evolui. Porque você precisa do outro que está do seu lado, que é o que vai te movimentar para você crescer. É ele que vai mexer no seu sentimento. É ele que vai te cutucar, vai pisar no seu calo. E a hora que ele pisar,
Você que vai reagir, né? E é assim que a gente vai crescendo. Fala, minha amiga. Ô, Toninho, é tanta coisa, né? No... Vamos tentar concentrar aqui, pelo menos um aspecto do que nos ocorre. Você colocou aí que Jesus não reagiu, ele não resiste à tentação, ele deixa-se tentar. Sabemos que é o simbolismo disso tudo, né? A questão central, a matéria, como você vem falando para nós, né, as semanas todas. Então, Jesus está nos ensinando como comportar diante da matéria. E o próprio Cristo imergiu na matéria. Ele nasceu em corpo de carne. Sim. Pelo menos Kardec ensina assim no livro A Gênese. E nós somos kardecistas, espíritas. Então, acreditamos também, segundo as argumentações de Kardec, que Jesus teve um corpo de carne. Principalmente porque ele queria nos ensinar como é viver num corpo de carne, com dignidade, com perfeição. Sim. O exemplo é este, para quem quiser aprender, né? Então, ele não reage à tentação, primeiro, porque a matéria é lei da terra. Né? O livro Renúncia ainda palpita no meu coração intensamente. Ainda vai ficar um bom tempo. Todo ano é desse jeito. É desse jeito, né? Então, o que acontece que o Astênio ensina lá para Alcione? A Terra é um planeta de morte. A Terra está imersa na matéria. A matéria da Terra é muito densa. E o Livro dos Espíritos fala assim para a gente: quem renasce está sujeito às vicissitudes da matéria. Sim. E o Antênio fala para Alcione: o próprio Jesus mergulhou na matéria, o próprio Jesus sofreu, né, demonstrou os sofrimentos. Então, o que é vicissitude da matéria? Cá para nós, gente, Jesus sentiu fome, sentiu sede, teve dor de barriga, como todo mundo, tá? Precisou ir ao banheiro, como todo mundo. Processo Precisou natural. tomar banho, senão ia feder, Sim. igual todo mundo. Então, vicissitude da matéria é o grau de influência irresistível. Ainda me ocorreu um outro pensamento, que é o apóstolo Pedro, né? Quando Jesus fala para o Pedro assim: quando você estiver velho, outro te cingirá e te conduzirá. Foi quando a Cristina falou a questão do ser conduzido. Como isso perturba o nosso coração, pensar Jesus sendo conduzido. Ele foi conduzido pela matéria também, pelo corpo físico. Porque pensa a gente chegando para a reunião aqui e dá uma dor de barriga. Ninguém consegue vir para o salão, vai correr para o banheiro primeiro. Não tem, você pode estar morrendo de vontade de estar na reunião, né, de estar participando do estudo, mas a dor de barriga te constrange a estar primeiro no banheiro, para depois vir aqui. Sim. Então, são leis que tem que obedecer. Não há como resistir a essas leis. A matéria tem poder. Porque quando a gente possui alguma coisa, ainda que por empréstimo, o usufruto é natural. Mas a gente passa além do usufruto. Porque quando eu começo meus delírios de poder, eu quero ter mais para eu poder ajudar. A gente coloca uma causa nobre por trás, mas a gente está sempre buscando alguma coisa. Agora, enquanto a Cristina me falava ali, me ocorreu muito interessante a questão da posse, o Elmo também, né? O livro Renúncia, e mais do que isso, o livro Ave Cristo, tem uma personagem chamada Lívia, que não é a esposa do Emmanuel, é outra Livre, está lá no livro Ave Cristo. Ela está num país distante, cega, sem dinheiro, sem ter para onde ir, abandonada, foi abandonada lá, deixada para morrer. Como que ela consegue se salvar? Uma criança de 7 anos de idade e uma mulher tuberculosa, e a criança cantando na praça pedindo esmola. E a Lívia sabia cantar. E começou a cantar junto. E ensinou para o menino, mesmo cega, porque ela sabia tocar instrumento, ensinou para ele a tocar melhor o alaúde que ele estava tocando. E eles começam a aumentar a esmola que eles pediam. Eles começaram a ganhar mais esmola do que eles ganhavam antes. A Lívia providencia a mudança do casebre, onde eles mudavam, porque a mulher ficou tuberculosa pelas condições insalubres ali. Conseguiram alugar, com dinheiro de esmola, uma casa melhor. Olha a administração que o Elmo estava falando. Sabe qual foi a prioridade da Lívia? Pagar uma escola
para a criança de 7 anos de idade. Eles passavam fome, ela procurou emprego, não abandonou de jeito nenhum, arranjou um emprego no moinho, em que podia ficar, não precisava enxergar, ela já estava cega, era só ficar fazendo o movimento ali de um animal, rodando a pedra do moinho. E ela trocou isso pela escola do menino. O dono lá da padaria, né, falou para ela, olha, eu não posso te pagar mais do que isso, se você nos der o sustento, um lugar para dormir, a refeição, e a escola para a criança é o suficiente. Prioridade, educação. Educação para a sobrevivência, educação para o trabalho, educação para ser um cidadão. Um cidadão. Não é só alguém, um número a mais na sociedade, não. Um cidadão consciente de quem ele é, do valor que ele tem dentro da sociedade e das responsabilidades. Sim. Somos seres sociais, somos seres políticos, desculpa a palavra, somos seres econômicos, nós temos responsabilidade com o patrimônio, seja lá ele o que for, seja um hambúrguer que está de minha posse ali agora, seja 100 milhões de reais. Entendeu? A responsabilidade é a mesma, porque eu sou obrigada a dar uma destinação nobre para aquilo que está diante de mim. Da mesma forma, tem que saber eleger os meus representantes, porque senão eu vou causar um estrago enorme na sociedade por ser um analfabeto político. Não tem noção do que está acontecendo, escolhe mal quando não escolhe, quando se furta a responsabilidade de ter que escolher e causa um prejuízo enorme para a sociedade. O conhece-te a ti mesmo é muito mais profundo do que a gente imagina. Eu preciso me conhecer como cidadã também. Saber as responsabilidades de estar investido de um corpo, convivendo na sociedade. Sim. E Jesus está mostrando para nós que ou você faz isso da forma correta, ou você vai continuar nascendo e renascendo até cansar. Porque o que muda as pessoas é o tédio também. O que muda um espírito complicado é porque ele cansa de fazer o mal. O mal perde a graça. Perde a graça. Cansei, não quero mais prejudicar ninguém. Antes eu ainda sentia prazer. Agora nem isso mais. Né? Então a situação vai ficando, né, dolorosa e o tédio vence a criatura e abre o coração para mudar, para fazer a força da mudança. Então a matéria é inevitável, é inevitável. A gente tem que dormir. Se ficar muito tempo sem dormir, vai ter que tomar um remedinho. Não, vai ter. Se ficar muito tempo sem dormir, você tem problemas sérios, orgânicos, gera distúrbios emocionais, psicológicos. Tem que descansar. Se você ficar sem alimentar, você já viu essa turma que fica falando que vive de luz, de respirar? A cor amarela que eles têm, que coisa horrorosa. Né? Quer dizer, você tem um mínimo de nutrição, de alimentação que é necessário para manter o corpo físico. Então, tudo isso é importante. A atividade, né, que você está ali, você está vivendo. Sim. Fica do mesmo jeito. Outro dia eu vi um senhor que tem, não sei, há décadas, com o braço para cima, você viu? O retrato é impressionante, é um Idu. Ele fez isso para manifestar a favor da paz. Né? É dessas pessoas indianas, da seita deles lá, que adotam determinadas filosofias de vida e querem testemunhar isso. E ele ficou, o braço dele está seco, endurecido para cima. E ele com a mão assim fechada, está aquele puro osso e pele o braço. É um manifesto respeitável, porque está dentro das crenças dele, das convicções dele, né? Para falar para as pessoas que a favor da paz, contra a guerra. Pelo menos assim vira alguém. Eu conheci um indiano daqui, vendo um comentário sobre isso, né? Então, é preciso que a gente entenda o valor da matéria e o risco que é estar na matéria. Ela vai nos constranger, ela vai nos conduzir em determinados momentos. Você vai ter que ir ao médico aqui. A carinha da Josi de dor que está aqui está me comovendo o coração. Né? É preciso de um analgésico, é preciso de um anti-inflamatório. Né? Então, a gente tem que recorrer aos recursos que são necessários, tem que respeitar a matéria, o mundo material, para que a gente não precise ficar na roda de nasce e renasce. Vão parar de morrer, gente. Vão nascer em mundos melhores, que nem não é nascer, é ser transferido em espírito.
e poder viver plenamente o tempo que você quiser, disponível no aprendizado, no trabalho sincero cristão, no trabalho cristão, né? Sem precisar de tanto constrangimento, de tanta dificuldade, que a gente olha, eu assisto televisão todo dia, assisto as notícias, acompanho política, economia, né? E fico vendo, que mundo é esse, meu Deus? Que mundo é esse, né? Que consegue, na terceira década do terceiro milênio, ainda transitar com a terra plana. A hora que você falou aí o negócio né, de não dar para ver, teve uma hora que você fez uma referência aí, eu lembrei, a não ser que monte que você consegue ver todos os reinos. Não consegue, a não ser na cabeça do terraplanista. Ele acha que a terra é plana, aí num lugar muito alto ele vai ver tudo, você entendeu? Mas é dentro de uma cabeça doente, enferma, né, e manipulada. Então, é preciso responsabilidade. Tem que despertar. Tem que fazer a nossa parte. Conhece-te a ti mesmo e você não é só trabalhador espírita dentro do centro espírita. A gente é pai, é mãe, é filho, é irmão. Todo lugar. Dentro da família. A gente é um trabalhador no serviço profissional, né? A gente é cidadão responsável pelo que está em volta. De vez em quando eu olho BH com esses filhos tudo. Nossa, Toninho, com os filhos tudo feio para danar, já vou... Estou encerrando. Não tem problema, não. Aqueles filhos, tão feio isso, tá? A cidade, eu fico pensando em ir lá na Câmara, propor para aqueles vereadores que estão aqui em BH, falar, gente, por que vocês não fazem um projeto de soterrar? Já tem, então vou defender essa bandeira. Soterrar esses filhos, ficar tudo por baixo da Subterrâneo. terra. Subterrâneo. Vai ser tão lindo. É a nossa linda BH, tá horrorosa de se ver, com esse monte de cabo roubado. Esse aí tá para todo lugar. Pois é. Então, desculpa, também passei da hora ali, mas obrigado. Viu? Sem problema. Com relação... Só esse finalzinho que você falou dos fios aí, para quem não sabe, pode ficar despreocupado, tem uma aprovação, eu acho que é a nível federal, inclusive, tem uma perspectiva de tempo para implantação, né? Chegar a uma decisão. Então, rede elétrica, telefonia, internet, eu acho que acho que são essas três. As concessionárias vão ter que montar planos, elas vão ter que conversar e vão criar tubulações, vai ser rede subterrânea. Vai tirar esses fios todos aí, tá? Mas é coisas para a gente apostar a médio e longo prazo. Isso não é para amanhã. Ô, Jô, você queria falar, mas aí deixa para semana que vem, tá? Eu sei que aí já fica um compromisso semana que vem você voltar para a gente fechar. Semana que vem a gente dá conclusão nessa terceira tentação e aí a gente faz um fechamento geral. Tudo bem? Ok? Quem que vai fazer a prece final hoje? Jussara? Então, vou convidar a Ju. Vem cá, Ju, senta aqui, ó, do meu lado. Jussara vai fazer a prece final. Deixa eu só passar uma informação para vocês, que eu estou devendo, já tem algumas semanas. Tem recado. Pega lá os recadinhos, Cláudio, fazendo um favor. Tem algumas semanas que eu estou falando para vocês desse material, que em parte eu estou usando aqui para a gente trazer essas reflexões, mas eu não falei o nome. Eu falei que é o material da FEB, vocês lembram? O material se chama O Evangelho Redivivo, estudo interpretativo do Evangelho segundo Mateus. Esse é o segundo livro da série. É um material de organização da Marta Antunes Moura, que tem o selo da FEB, tá? Então, esse é o material que parte a gente está usando aqui. Ju, fica à vontade, viu? Obrigado, Toninho. Os recadinhos, gente. Feira de artesanato de Natal, do Abrigo da Luz. Vão ser domingo, segunda, terça e quarta-feira. Último domingo de novembro, 30/11. Depois, segunda, dia 1º, terça, dia 2 e quarta, dia 3 de dezembro. Os horários próximos ao horário dos estudos, das palestras. Então, domingo e segunda, de 18 horas às 21. Lembrando que o horário do estudo fecha e a turma vem para o salão, né? E na terça, de 14 às 15. Na quarta, de 14 às 16, tá? A quarta tem estudo da tarde também, então o horário do estudo é fechado. Vem aqui para o salão. Campanha do Natal Solidário.
ainda está precisando de alimentos para comprar as cestas, arroz, açúcar, café, refrigerante, doce, biscoitos sortidos, bala, pirulito e pipoca, e continuam os pedidos de brinquedos novos. Doações sendo aguardadas até dia 10 de dezembro, tá, gente? 10 de dezembro deve ser data limite para poder montar as cestas, né? Para distribuir, tá bom? Quem não guardou direitinho, vai ser repetido em toda a reunião, além de, claro, a Josi vai providenciar uns posts aí, colocar na divulgação para a gente, tá? Nos grupos do abrigo e no site também deve ter, né? As divulgações todas. Vamos fazer a nossa prece, então, agradecendo a Jesus. Mestre querido, Jesus amado, Senhor, que exemplo nos deste, Senhor. Quão distantes ainda estamos da compreensão necessária dos teus ensinamentos. Muitas, muitas são as nossas limitações. Mal saímos da infância espiritual. Muito pouco compreendemos ainda da infinitude do universo, dos universos sem fim, das opções planetárias, das infinitas leis às quais estão submetidos os seres. Nós te rogamos, Senhor, não nos desampares. A terra passa por tribulações difíceis, assolada pelo poder, pela matéria excessiva nos corações de muitos, não só dos dirigentes, mas também daqueles que detêm a posse temporária de algum patrimônio, e também do nosso mesquinho coração, que alegamos o pouco que temos como mecanismo de defesa para acusar aqueles que estão lutando na administração do que possuem. Socorrei a todos nós, Senhor, falidos de todos os tempos, em todas as possibilidades, que possamos enxergar, finalmente, sentir o teu ensinamento, vivenciar os teus ensinamentos, para que ele possa estabelecer morada em nosso coração e, finalmente, nos libertar das prisões temporárias, do mundo da morte, da matéria. Sê conosco, Senhor Jesus, abençoa-nos a todos, porque muito necessitamos da tua presença entre nós. Que assim seja. Muita paz para todos, até a próxima semana, se Deus quiser. Traz tudo, viu, gente? Semana que vem é conclusão, né, Toninho? Traz tudo que tiver aí. Passa aperto no Toninho.